nada mais, nada além de ti, só quero a ti e nada mais, nada além de ti. Quem sabe canta, só quero a ti e nada mais, nada além de ti, só quero a ti e nada mais, nada além de ti. Nós estamos nesse lugar, Senhor. Não viemos aqui atrás de bênçãos, porque o Senhor é o que nós temos. Tudo o que precisamos ter está em Ti, Senhor. Está em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, venha mais uma vez nessa noite nos conduzir nesse ensino e que a Tua noiva, Senhor, possa absorver a Tua palavra para viver uma vida de adorador, uma vida de louvor perante a Tua face. Deus querido, nós Te adoramos e Te glorificamos em nome de Jesus. Graça e paz do Senhor Jesus aos que estão presentes, aos que ouvirão ou virão futuramente esse estudo. Nós estamos fazendo sobre uma vida de louvor, discorrendo pela Bíblia Sagrada, que é a maior autoridade em livros, porque ela é inspirada por Deus. Nós estamos escrevendo desde os primeiros livros até os últimos, onde trata especificamente da vida de louvor e adoração. E hoje nós abriremos sobre o louvor que libera o espírito de profecia. É possível que o louvor libera o espírito de profecia? Sim, porque o próprio Senhor diz: e eu habitarei entre os louvores de Israel. E nós somos o Israel de Deus. Estamos aqui essa noite. A nossa vida de adoração, sim, libera o espírito da profecia, né? Eu acabei passando aqui para ver até onde ia, mas nós iniciaremos hoje em Isaías. Eu acabei falando o último slide lá do estudo, que é o louvor libera o espírito penúltimo, né? Na verdade, o de hoje nós trataremos aqui, ó, Isaías 61:3, a gloriosa veste de louvor. Que bom, né? Gloriosa veste de louvor. Então existe uma veste específica para o louvor. Você vai entender nessa noite. O capítulo de número 61 de Isaías é aquela passagem categórica em que lá no Novo Testamento Jesus faz cumprir essa palavra. Ela vem dizendo assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes de ornamento, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades assoladas, destruídas
geração em geração. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Portanto, no verso 3 diz: a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Tudo isso para que ele seja glorificado. Na versão Almeida Corrigida Fiel, ela diz: a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Observem que o texto vem trazendo sobre a salvação proclamada. Isaías profere aqui a salvação que viria para os filhos, o povo de Israel. Então, no verso 3 ele fala: e vai ser ordenado acerca dos tristes de Sião, ou seja, para um povo específico. Esta promessa nos alcançou, por isso nós estamos aqui. Graças a Deus, porque nós somos a Sião de Deus, somos o Israel de Deus, porque aceitamos o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então ele fala: para que se lhes dê glória em vez de cinza. Cinza porque eles estavam tristes, angustiados, atormentados, cativos. Então não haveria motivo de estarem felizes. Só que em vez disso, a profecia vem dizendo que em vez de cinza, que lhes dê glória em vez de cinza. Só isso o Senhor pode fazer. Óleo de gozo em vez de tristezas, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Observa que o espírito angustiado é o contrário de uma vida de louvor e adoração. Porque se eu preciso me vestir de uma veste de tristeza, obviamente a veste que eu estou usando traduz uma situação adversa, uma situação triste, uma situação caótica. Então eu preciso sim de vestes de louvor. Então a gloriosa veste de louvor não vem por minha vontade própria, ela é colocada por quem? Pelo próprio Deus. Porque ao invés de angústia, ao invés de tristeza, ele trará sobre nós uma renovação, que ao invés do opróbrio será glória, ao invés de tristeza, óleo de gozo e veste de louvor, em vez de espírito angustiado. Então o Senhor está mudando uma situação, virando o cativeiro do seu povo por meio das vestes de louvor. Que nós possamos tomar posse desta palavra, desta profecia de Isaías. E ele finaliza ainda na parte B do verso: a fim de que se chamem árvores de justiça. Árvores de justiça. Vou repetir: árvores de justiça. A árvore de justiça, porque ela traz os frutos. E o fruto da árvore nunca é para alimentar a si própria. O fruto da árvore serve para alimentar outras pessoas. Ou quem já viu uma macieira comendo maçã? Quem já viu uma mangueira comendo manga? Quem já viu uma laranjeira se alimentar da sua própria laranja? Já parou para observar isso? Que os frutos de uma árvore servem única e especificamente para alimentar a outrem. Que tipo de fruto você está produzindo? Eu pergunto essa noite: que tipo de fruto nós estamos produzindo? Um fruto que vão olhar aquela árvore e vão chamá-la árvore de justiça? Ou não? Ou aquela árvore que Jesus estava passando e todas as vezes que precisava se alimentar, nunca tinha uma figueira ali. E Jesus contando, falando a parábola, figo, Eu falei: o quê? Figueira? Então,
Jesus passava pela figueira, não tinha o fruto para se alimentar. Então ele conta toda aquela história que quando não se dá um bom fruto, que é bom que se arranque, né? Se não deu bom fruto. Então aqui está falando árvores de justiça. A partir do momento que o Senhor interviu na vida do seu povo, na vida dos seus escolhidos, nós carregaremos esse título, e as pessoas nos chamarão de árvores de justiça, porque a justiça verdadeira é a justiça do único e eterno Deus. A justiça humana é falha, mas a de Deus ela nunca falha. Pode até demorar na nossa ótica, mas ela sempre chega no momento certo, no momento exato. Continuando aqui, plantações do Senhor, além de árvores de justiça, plantação do Senhor, para o quê? Para que Ele seja glorificado. Entende que a nossa vida de louvor e adoração, traduzindo esse contexto de veste de louvor, traz a glória sempre para o nosso Deus, porque é a Ele que pertence toda a honra e toda a glória. Então, este slide, ele finaliza a parte de vida de louvor e adoração, falando da velha aliança. Lembrando que o capítulo 61 de Isaías se cumpre lá em Jesus Cristo, né? Como eu falei aqui antes, que ele pegou o livro da lei, ele entrou no templo e ele começou a ler em voz alta. Mateus, no seu capítulo de número 21, no verso de número 16, a gente vai falar nós vamos falar aqui um pouco de foco. O louvor põe o foco em Deus. Aonde está o nosso foco? Onde está o nosso foco? Será que às vezes que nós utilizamos redes sociais, os altares de nossas igrejas, os meios de comunicação, TV, rádios, enfim, temos tantas coisas para levar a comunicação. Onde está o nosso foco quando nós fazemos isso? Porque se o foco não estiver em Deus, pasmem no que eu vou dizer, tudo que estamos fazendo é em vão. O foco precisa estar em Deus. Nós nascemos para a glória de Deus. Nós vivemos para trazer a glória para Deus. Tudo que nós fazemos, quem somos, o que produzimos, o que criamos, é para a glória de Deus. Porque nós somos criados imagens e semelhança de Deus. Então a nossa vida, ela tem que ser pautada em Deus, aquilo que Ele quer para nós. O meu modo de agir, de falar, a minha conduta, o meu caráter, o meu trabalho, a minha comunicação, quem eu sou em casa, na escola, no trabalho, no convívio social em geral, quem eu sou. Isso tem trazido glória para Deus, tem levado foco para Deus, porque se for para o meu ego, para o meu próprio prazer, eu estou fazendo de forma errada, isso não traz a glória para Deus, e teoricamente eu irei me frustrar, porque se aquilo que eu planejei, que eu calculei, não seja feito para a glória e honra de Deus, eu posso me frustrar. Por isso que temos entre nós muitas pessoas frustradas, muitas pessoas cabisbaixas, muitas pessoas desesperançosas, porque não planejaram, não fizeram tudo o que precisavam fazer com foco em Deus. Então, capítulo 21, verso 16 de Mateus, o que diz para nós? E disseram: ouves o que esses dizem? E Jesus lhes disse: sim, nunca lestes pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? Coisa incrível, coisa maravilhosa. Nesse contexto, Jesus, após a entrada triunfal
de Jesus em Jerusalém, o texto vai dizer que Jesus estava fazendo aquilo que ele veio fazer. Jesus estava, irmãos, sempre junto com pobres, com necessitados. Às vezes pessoas de má índole. Sim, por que não dizer? Porque ele disse uma vez: quem precisa de médico são os doentes e não os sãos. Então eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel, para aqueles que a sociedade discrimina, não tem certos olhos de compaixão, que poderia fazer algo mais, poderia fazer mais. Aqui eu não estou criticando se está fazendo ou não, eu só estou dizendo que poderia fazer mais, tem condição, tem recursos para fazer e às vezes não faz. Então, capítulo 21 de Mateus vem falando da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e foi exatamente naquele momento que Jesus, após entrar em Jerusalém, ele vai para o templo e ele vê ali os homens fazendo coisa errada diante da entrada do templo, e ele fala com voz veemente, no verso 13, disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos e curou-os. Vendo então os principais sacerdotes, os escribas, as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo: Hosana ao filho de Davi. Olha só, as crianças, os meninos reconheceram. Por isso que o título desse slide é o louvor com foco em Deus. Precisa pôr o foco em Deus, porque não se ia ao templo, ia-se para oferecer sacrifícios em adoração única e exclusivamente a Deus. Só que lá na velha aliança, na lei de Moisés, dizia que eles tinham que trazer de suas casas a oferta para o sacrifício. E o que estava acontecendo ali? Os mercadores estavam vendendo a oferta que era para ser apresentada ao templo. Dessa forma, eles chegavam ali e compravam na hora. É o que nós traduzimos hoje como os cambistas. Já ouviram falar dessa expressão? Os cambistas? Os locais oficiais onde se compram ingressos para partidas de futebol, para eventos, quer seja esportivo ou não, de música. E aí tem sempre os abençoados que estão vendendo ali na hora do evento, ou nas imediações do evento, vendendo ingressos, entradas, com um preço talvez mais acessível, ou com um preço talvez um pouco mais caro, porque a bilheteria do local vai estar super lotada, porque vai ter gente comprando para o evento. Então eles estavam ali comercializando na entrada do templo, e Jesus chegou de forma veementemente e acabou com toda aquela arruaça que eles estavam fazendo ali, porque a adoração, o louvor não estava com foco em Deus. Mas ali, os principais do templo, os sacerdotes, os escribas e os fariseus, que ficavam procurando motivos para acusar Jesus, criticou. Porque as crianças estavam dizendo: Hosana, como diz o texto, Hosana ao filho de Davi. Olha só, clamando quer dizer, dizer em voz alta: Hosana ao filho de Davi. As crianças reconheceram que ele realmente era o verdadeiro Hosana, filho de Deus. E a religiosidade não permitiu que aqueles homens vissem que Jesus era o verdadeiro Hosana. Ao contrário disso, eles estavam criticando as crianças, porque estavam dizendo que Jesus era o Hosana. Então, percebe que quando o louvor verdadeiro, a vida de adoração, de louvor, não está verdadeiramente focada em Deus, você não consegue enxergar
é como se seus olhos tivessem como escamas, né? Atrapalhando a sua visão para enxergar realmente aquilo que importa. E aí Jesus responde, quando eles disseram: ouves o que esses dizem? E Jesus lhes disse: sim, né? Sim, estou ouvindo. Mas vocês nunca leram que pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? Aleluia. Jesus teve uma raquetada ali, né? Colocou eles no seu devido lugar. E aí, após isso, Jesus é bom demais. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia e ali passou a noite. Ou seja, eles não tiveram resposta, porque infelizmente, nós seres humanos, nós costumamos focar naquilo que não edifica, naquilo que não nos faz crescer, naquilo que não nos impulsiona para o propósito, naquilo que não nos impulsiona para a vontade de Deus. Precisa às vezes acontecer uma situação adversa. Nós somos tão teimosos porque nós somos assim. Às vezes precisa acontecer algo extraordinário, precisamos perder alguma coisa. Assim foi com Moisés, assim foi com Isaías, que começa o capítulo 6 dizendo: no ano que morreu o rei Uzias, que era o seu parente, aí ele fala: eu vi o Senhor. Precisou acontecer algo trágico, a morte de alguém. Moisés, impelido pelo seu propósito, 40 anos no Egito, após ter matado o Egito, fugiu para o deserto, e depois de 40 anos no Egito, fugiu para o deserto, onde ficou mais 40 anos, teve que reaprender tudo. Olha a briga desse homem. Nasceu hebreu, criado como egípcio. E aí, eu sou o quê? Sou hebreu ou sou egípcio? 40 anos vivendo esse dilema. E agora, o propósito de Deus o impulsiona para o deserto. No deserto, a Bíblia diz que ele encontrou uma cidade chamada Midian. E tinha um sacerdote lá, costumes diferentes, 40 anos. E agora, eu sou hebreu, de nascença, criado como egípcio, vivendo entre os midianitas. E agora, mais 40 anos, cuidando de ovelhas. Observa que os 40 anos que ele passou no Egito, ele aprendeu a ciência egípcia. Ele era criado como filho de Faraó. Então, estudou nas melhores escolas, teve os melhores mestres, tinha as melhores comidas, tinha os melhores calçados, as melhores roupas, era bem tratado. 40 anos, nascido hebreu, criado como egípcio, e agora estava em Midian, no deserto. Meu Deus do céu. Será que você consegue entender que a nossa vida é processo, mas precisou acontecer isso para ele ser impulsionado para o seu propósito? E agora Deus nos chama: Moisés, eu preciso que você volte ao Egito para libertar o meu povo. Senhor, eu não sei falar, alguns dizem que ele era meio gago, não sei falar. Aí Deus: leva teu irmão contigo, fala melhor, leva Arão contigo. Mas chega lá, eu vou dizer o que para esse povo? Diga que eu sou, te enviou. Diga para falar: o eu sou, te enviou. Entende? Então precisou acontecer. Moisés, livre da morte, 40 anos no Egito, mais 40 anos no deserto de Midian, para após isso ser impulsionado pelo seu propósito, que era ser o resgatador do povo de Deus, que estavam 430 anos escravizados nas mãos de Faraó. Amém? Então, o verdadeiro louvor põe foco em Deus. Vamos para o próximo tópico. O próximo tópico está em Atos, no capítulo 16, versos 25 e 26, que diz que o louvor abre as portas das prisões. Minha digníssima esposa estava orando aqui e cantou um trecho desse louvor, mas ela não sabia que eu iria falar sobre isso. Então o Espírito de Deus testifica quando nós estamos conectados, quando nós estamos ligados na videira. Amém?
Então, verso 25 de Atos, no capítulo 16, diz assim: E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. O que eles faziam? Oravam e cantavam. Perto da meia-noite? Será que não é um pouco tarde? Vamos prosseguir. E os outros presos os escutavam. Ou seja, ninguém estava dormindo. E quando você está dormindo, você pode até ouvir, mas não vai escutar. Verdade? Ouvir, mas não vai escutar. Eles estavam escutando. Significa que eles estavam prestando atenção. Observe a diferença do texto? Olha a riqueza desse texto. E aí continua. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Observa que ainda não se tinha registro, pelo menos, de terremotos na região. Algo sobrenatural aconteceu aqui. Por meio do quê? Do louvor. Aleluia. Eles oravam e cantavam. Eles oravam. Eles cantavam. Então imagine você, 2 cidadãos presos injustamente, porque não tinha motivos para prendê-los. Eles estavam apenas fazendo a vontade de Deus, mas foram presos pela lei dos homens, mas pela lei de Deus eles estavam mais livres do que nunca, porque talvez soltos poderiam ser mortos pela justiça humana, que sempre quer fazer justiça com as próprias mãos. A justiça humana, ela sempre quer fazer justiça com as próprias mãos. Observa que dá para você enxergar de uma ótica diferenciada. Talvez se estivessem soltos seriam mortos, porque aqueles homens estavam muito bravos, porque aqui diz o texto que foi após Paulo expulsar o demônio de adivinhação, não é isso? Se eu não estiver enganado. E por conta disso chegou até o rei daquele lugar, que os prendeu. Então na prisão eles estavam mais livres do que nunca, porque em outro cenário qualquer, talvez caminhando em algum lugar, eles estariam sob o perigo de morte. Mas apesar de estar presos, eles ainda sentiram a vontade de adorar a Deus, orando e cantando. Então o texto é explícito, diz: Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Agora eu digo para você, para quem você tem orado? Para quem você tem cantado hinos? Se não fosse para Deus, provavelmente não aconteceria aquilo. E outro, eles estando na prisão, presos, estavam na prisão, presos, e quando oravam e cantavam, os outros presos os escutavam. Então eles estavam também evangelizando, distribuindo conhecimento para quem de repente não conhecia a Deus. Nós estamos louvando, orando e louvando ao nosso Deus. E de repente sobreveio um tão grande terremoto. Observe, de repente, olha o de repente de Deus acontecendo. De repente sobreveio um tão grande terremoto. Olha só, era grande mesmo, porque era um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. Irmãos, alicerce fala de estrutura. Nós estamos aqui numa estrutura, num edifício, vamos assim dizer, aqui no primeiro andar, ou seja, aqui embaixo é o térreo. Então as estruturas, elas estão para dentro da terra. E o texto diz que os alicerces do cárcere se moveram. Não foi a estrutura em cima, foi os alicerces dos cárceres
do cárcere que se moveram. E logo se abriram as portas. Não se fala de destruição, cenário de destruição, como o terremoto traz. Num cenário de terremoto, quando começa a balançar, as paredes caem, cai o teto, aquela coisa. A Bíblia diz que os alicerces, ou seja, a parte principal que dá toda a sustentação de um edifício, de uma casa, de uma construção, os alicerces que foram movidos. E aí depois, não fala que caiu a porta, que caiu a parede, que caiu a laje, que começou a gente a morrer. Não, o texto prolonga dizendo, e logo se abriram as portas. Ou seja, foi um algo específico de Deus, foi um de repente específico de Deus, uma ação divina contra a vida daqueles dois homens, porque eles estavam orando e cantando hinos a Deus. Então o louvor abre porta das visões. Obviamente que o texto está falando de algo físico, mas eu vou abrir o leque aqui para o espiritual. Porque essa vontade de Deus para as nossas vidas, não racionalizando as coisas. Você provavelmente pode estar preso em vícios, em coisas que você não consegue deixar, em crenças, em ensinos errados que você aprendeu dos seus pais, porque é isso que eles poderiam te dar, e você está preso nisso até hoje, e você não sabe como sair, você não vê solução. Quanto mais você tenta sair da situação, parece que a cada dia mais você está preso. Então vai um conselho para você aqui. Paulo e Silas oravam e cantavam. É verbo contínuo. Oravam, cantavam. Não orou. Percebe a diferença? Paulo e Silas orou, cantou. Não. Perto da meia-noite eles oravam, cantavam, oravam, cantavam, oravam, cantavam, ou seja, oração e louvor, oração e louvor, oração contínua, atitude contínua de oração e louvor. Eles foram montando essa estratégia, sem saber o que poderia acontecer, mas de repente de Deus veio, e a porta do cárcere foram abertas. Ou seja, onde há adoração, não é possível se ficar preso, porque o de repente de Deus acontece, as portas dessa prisão, que não é sua, vão se abrir, e você vai passar, trazendo a glória para o seu Deus, porque a honra e a glória é somente para Ele. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Efésios, vamos caminhando aqui, Efésios no capítulo de número 5, versos 18 e 19, animando uns aos outros no louvor. Efésios vai nos ensinar a maneira certa de fazer esse tipo de situação, animando uns aos outros no louvor. E aí o texto diz: e não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, em outras traduções, em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito. Observa que Espírito está escrito em letra maiúscula, o que nos dá a entender que é o Espírito Santo de Deus. E aí o verso 19 diz: falando entre vós em salmos, em hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Observe: não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução. Aqui está falando do vinho, o próprio fruto da vide mesmo, a bebida, o vinho. E não vos embriagueis. Então o texto está dizendo, o escritor aos Efésios: e não vos embriagueis com este vinho, que traz contendas, dissoluções, brigas, confusões, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, esse você
Você pode usufruir dele o tanto de tempo que você quiser. Esse sim, enchei-os, enche até a tampa, esvaziou, enche de novo até a tampa. O Espírito Santo de Deus. E aí ele continua o verso dizendo, falando entre vós. Ou seja, isso aqui está falando, né, como diz o título, animando uns aos outros no louvor. Como eu posso fazer isso? Falando entre os irmãos, os salmos, hinos e cânticos espirituais. Porque existe, por que existem essas três? Porque existe distinção entre um e outro. Hinos, canto a Deus. Os salmos é recitar o próprio salmos. O cânticos espirituais é algo que eu canto única e exclusivamente para Deus, mas a partir do momento que eu estou fazendo isso, lembra que nós lemos anteriormente? De repente de Deus pode acontecer, e por meio disso, a visitação do Espírito Santo vem para todos que estão na casa. E, olha, ele continua, observe que são verbos contínuos, falando, cantando, salmodiando, ou seja, verbos no gerúndio, que nos dá a entender ações ou ação contínua, cantando, salmodiando e falando. São expressões, verbos de ação contínua. Quando eu faço isso, eu animo o meu irmão, eu fortaleço, por essa atitude eu fortaleço o meu irmão, porque às vezes ele está moribundo, ele está triste, não teve um dia bom, e às vezes acontece mesmo de a gente não conseguir agradecer, não conseguir animar o nosso dia, por uma situação difícil, adversa que aconteceu, e nós precisamos disso, animar o nosso irmão, os nossos irmãos, porque nós vamos para o mesmo céu de graça. Você acha que o céu não vai ser um local de extrema celebração? Tanto para nós chegarmos lá, como para os que já estão lá. O coro celestial, os anjos, eles estão esperando esse grande momento. E imagine, aqui estão aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, que lutaram e venceram. Olha que coisa! Estaremos todos juntos para sempre, louvando ao Cordeiro, estando diante da presença do Todo-Poderoso. A cidade não precisa de sol, porque o brilho de Deus ilumina toda a cidade. Diz que existe um rio vivo. Meu Deus, a gente não consegue imaginar, o céu é sensacional. Então, vamos viver essa vida animando uns aos outros por meio do louvor, porque o louvor faz algo extraordinário. Eu vou correr um pouquinho para a gente finalizar esse estudo. Faltam alguns minutinhos para acabarmos, mas eu tenho poucos slides aqui. Vamos ver se eu consigo finalizar. Então, próximo, Hebreus, no seu capítulo 2, versos 11 e 12, o louvor libera o espírito da profecia. Agora sim, porque assim, o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se vergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Olha só, o espírito da profecia, ele é liberado por meio do louvor, porque assim, o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, são todos de Deus, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Eu não tenho que me envergonhar de chamar você como meu irmão, porque nós estamos militando pela mesma causa. Porque se eu santificar você, eu que estou santificando você, você que está sendo santificado, nós pertencemos ao mesmo Deus. Então, isso já
já não nos permite nos envergonharmos pela vida do nosso irmão, porque nós somos do mesmo Deus. E dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te louvores no meio da congregação. Anunciarei o teu nome, os teus feitos, quem é o Senhor, por meio do Espírito da profecia. Então isso acaba trazendo a edificação, tanto para quem profere, como para quem está recebendo. Então o louvor tem também esse poder de liberar o Espírito da profecia sobre a noiva do Cordeiro. Ainda em Hebreus, agora no seu capítulo de número 13, no versos de número 10 a 15, ele vai falar sobre o sacrifício de louvor. É possível? Sim, é possível, porque senão não estaria escrito, concorda? É possível, se Deus permitiu que os homens escrevessem a sua palavra, obviamente, porque é possível. Então, se é possível, nós iremos fazer tudo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então, temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais, cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Os frutos dos lábios que confessam o seu nome. Aqui ele está falando do louvor, o louvor que é dito, o louvor que é cantado, o louvor que é falado. Óbvio que a minha vida de louvor, o meu testemunho, a minha conduta, o meu caráter falam mais do que as minhas palavras, não é mesmo? Mas aqui ele está falando de forma genérica e aí ele engloba a parte do louvor. Portanto, ofereçamos sempre por ele, por Jesus, que ofereceu o sacrifício, mesmo estando fora da porta, porque aqui está trazendo a ideia do santuário onde se era oferecido o verdadeiro sacrifício. Observe que no início, onde começamos a ler no versículo 10, fala que o sacerdote trazia, né? Vamos ver, ó. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Ou seja, está falando de quem oferecia o sacrifício. Ele fala, porque os corpos dos animais, cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote, observa que está falando do sumo sacerdote. Existia o sacerdote e existia o sumo sacerdote. Esse tinha a obrigação, ou seja, fazia parte do seu atributo, de entrar uma vez por ano no santuário, no Santo dos Santos, e oferecer o sacrifício por toda a congregação. Então está falando exatamente desse personagem, cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Ele não estava onde a lei mosaica diz que eles deveriam estar, né? O local correto ali para se oferecer. Porque não temos aqui cidade permanente. Então ele vai falando de lugar. Mas buscamos a futura. Ou seja, nós estamos aqui e nem por isso estamos no lugar errado. Mas nós iremos para o lugar certo. Então ele vem completando para corroborar o que ele diz. Portanto, aí ele fala, ofereçamos sempre. Ou seja, independente de ser no lugar certo ou no lugar errado, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. Isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Os frutos dos lábios. O fruto dos lábios que confessam o
seu nome. Então a minha vida, o que eu digo, o que eu falo, o que eu faço, tem que ser uma vida de sacrifício para trazer a adoração a Deus. Por isso que ele fala, ofereçamos sempre. Como eu disse, é algo que precisa ser feito todo santo dia. E para finalizarmos, nós iremos para o livro de Pedro, primeira epístola do apóstolo Pedro. Pedro que foi discípulo, mas morreu como apóstolo, o grande apóstolo Pedro, que foi criticado por muitos, inclusive eu já critiquei o Pedrão, mas a nossa vida de cristão é uma vida que ela precisa ser transformada dia após dia. Como eu disse, é uma ação contínua, e essa ação contínua traz a glória para Deus. E aí, caminhar com Deus em adoração, caminhar com Deus, observa, relacionamento. E Pedro, na sua carta, ele diz algo impressionante. Pedro, como eu disse, foi muito criticado, e sabia que às vezes nós temos um potencial enorme e parece que a gente não dá muito valor para isso. No início do ministério de Pedro, a Bíblia vai narrar dizendo que eles eram pescadores. Quando Jesus começou a missão de escolher os homens que andariam com ele, Pedro foi um. E Jesus passou uma situação e disse: a partir de hoje, vocês serão agora pescadores de homens. Sigam, seguem. E Pedro seguiu. Provavelmente não tinha muita leitura, não tinha muito conhecimento. O que ele conhecia era a vida do mar, da pesca, de redes. Na época, muito provavelmente não se pescavam com anzóis, porque eram pescas grandes, então eram redes. Até que a Bíblia traz a expressão rede, eles estavam lavando suas redes, e Jesus os convida para caminhar. E olha o que Pedro escreve aqui, depois de ter tido a transformação, depois de o próprio Jesus falar que ele iria o negar 3 vezes antes que o galo cantasse. E aconteceu, Pedro passou por várias situações, quando Jesus falou que ia morrer, e Pedro falou assim: não vou permitir que matem o Senhor. E aí Jesus repreende o espírito maligno que estava atuando na vida de Pedro. E quando Jesus pergunta o que os homens dizem que eu sou, e Pedro categoricamente responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala: não foi carne e sangue que te revelou, meu próprio Pai te revelou. Esse mesmo homem que passou por tantas situações adversas, na sua epístola, ele escreveu 2, mas na sua primeira epístola, escreveu 2, né? Se não estiver enganado, tem primeiro, escreveu Pedro, né? E aí ele fala, na sua primeira epístola, ele dizendo, escrevendo para a igreja, ele diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Olha quantas características: geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo escolhido, adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha que coisa impressionante. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Portanto, a partir de hoje,
um caminhar com Deus em adoração, traduz a transformação que cada um de nós tivemos. Então ele está falando, geração eleita, é alguém que foi eleito, escolhido, o sacerdócio real. Nós não somos sacerdotes de qualquer pessoa, nós somos sacerdotes do rei, a nação santa, onde não há pecado, onde não há corrupção, onde não há iniquidade. Se tiver, tem que sair. O povo o quê? Adquirido é tomado, é escolhido, é meu, eu adquiro, eu pego, eu tomo posse. Para quê? Não só por essas coisas, para que vocês anunciem as virtudes daquele que vos chamou das trevas, vida de escuridão, vida de pecado, vida de iniquidade, vida de maldizer, vida de reclamar, vida de dizer que tudo está errado, que o governo, que a política, que a educação está sempre reclamando. Essa vida que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Observa que é uma mudança de um cenário triste, de trevas, de escuridão, para a luz, e não só a luz, maravilhosa luz. Então, portanto, temos que resplandecer como luz em trevas, como o sal que tempera toda a comida, aquela comida gostosa que a gente come, insossa, não é muito bom, né? Às vezes, quando se tem problemas de hipertensão, você precisa reduzir o sal da alimentação. E quando tem hipotensão, né? Hipertensão, conhecida como pressão alta, hipotensão, pressão baixa, e aí você precisa consumir um pouco mais de alimentos que tenha um maior número, né, de sódio, para que controle essa pressão arterial. Então, tudo, um caminhar com Deus em adoração é exatamente isso. Porque se nós fomos eleitos, se nós somos sacerdotes reais, se nós somos a nação santa, se nós fomos adquiridos como povo de Deus, não é somente para ficarmos dentro das quatro paredes, das nossas casas, dos nossos afazeres, do nosso conforto, não. É para que nós venhamos também anunciar as virtudes de quem nos chamou, de quem disse que nós somos a geração eleita, de quem disse que nós somos sacerdotes reais, que nós somos a nação santa de Deus, que nós fomos e somos o povo adquirido, para dizer ao mundo as virtudes daquele que é quem pode fazer esse tipo de coisa, escolher o nome das trevas e levar para a sua maravilhosa luz. Uma vida de glória que nos espera no céu, de glória que o Papai preparou para nós. Ele disse: eu vou para o meu Pai, vou voltar para o meu Pai, porque eu vim aqui cumprir uma missão, cumprir a minha missão. Eu morri por todo ser humano para pagar o pecado que foi cometido lá no Jardim do Éden, em Adão, e que deu legalidade para o espírito maligno se apossar dos homens. Então eu vim aqui, paguei com a minha vida, para que todos vocês tenham acesso garantido ao que eu estou indo preparar lá. Eu vou preparar lugar, mas vocês precisam aceitar esse sacrifício. E aí Jesus fala: eu vou para o meu Pai, mas deixarei convosco o Consolador, e Ele também promete vir nos buscar. Então essa é a nossa esperança, a esperança da igreja. Então caminhar com Deus em adoração não se diz somente na esfera terrena, é algo futuro. Nós estaremos face a face, frente a frente, todos os dias com Ele, na eternidade, juntamente com Ele. Que alegria que você que está ouvindo esse estudo, que acompanhou desde o início, que possa ser abençoado, agraciado por Deus, por essa palavra. Porque a palavra, ela é de Deus, e ela traz alívio
para as nossas vidas, para as nossas almas. Amém? Os irmãos, acredito que entenderam aquilo que nós passamos. Se eu não me engano, 3 semanas, 4, não lembro agora. Nós estamos dando esse estudo. Nós começamos em dezembro ou começamos em janeiro? Janeiro. Então, foi praticamente toda sexta-feira tivemos aqui, né? Todas as sextas de